E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos falar sobre RBRL11, um fundo logístico que eu vi muito potencial para 2025. Achei muito interessante analisar o fundo. A gente já tinha visto ele no vídeo do RBRP11, eu vou deixar aqui no card, mas foi um pouco mais por cima, então gostei bastante de analisar o fundo. E além disso, já tô avisando aqui para vocês de antemão que o problema aí, a dor de cabeça que a gente tem que ficar e prestar muita atenção, ficar de olho, prestar muita atenção na DRE do fundo, não vai ser negativa, como foi o caso do GARI11 e do XPML. Eu vou deixar os dois vídeos aqui no card para você assistir logo depois que terminar isso aqui. Então, já tô adiantando pra vocês, vai ser uma dor de cabeça interessante pra gente poder ter lá em 2025, fechou? Então, vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de outubro do fundo, o fundo ele hoje tem um patrimônio de quase 700 milhões de reais, só que como a cota tá muito amassada, tá muito abaixo do VP, você pode comprar um fundo de quase 700 milhões por 450 milhões, então tá muito barato. O fundo hoje, né, como a gente já viu aqui, tem 5 ativos e a participação do RBRP é de 30% do fundo e a vacância financeira e a vacância física tá zerada. Muito interessante o que ele veio fazendo, a vacância física não estava zerada há poucos tempos atrás, nem a vacância financeira, e ele veio fazendo um bom trabalho e conseguiu zerar algo que muitos fundos de logística não estão conseguindo fazer, como HGLG, XPLG, BTLG. Eu vou deixar o vídeo do BTLG aqui no card para você, junto com o do XPLG. Então assim, é um fundo que vem conseguindo trazer esse bom trabalho, muito interessante que ele tem feito. E além disso, a cota tão amassada do jeito que tá, e ele pagando um dividendo recorde por causa de algumas vendas com lucro que ele teve nos últimos meses, aí nos últimos 3 meses, comprar a cota agora daria um dividendo de quase 14% ao ano se ele conseguir manter esse patamar de distribuição. Então, muito interessante comentar sobre isso. E além disso, pra mim, hoje, a gente já analisou o PATL11, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você assistir também. Pra mim, hoje, não faz sentido algum você ter o PATL11 quando existe o RBRL11, porque você comparar o PATL11 com o HGLG11 não faz sentido, são propostas diferentes. Mas agora, comparar o RBRL11 e o PATL11 são propostas iguais e o RBRL11 dá uma surra no PATL11, então pra mim não faria. Se eu tivesse as cotas do PATL11, eu venderia imediatamente pra comprar RBRL11, tá bom? Então a gente tem a questão do dividendo também, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, a gente já comenta também sobre essa questão da reserva dele, que vai ser um ponto muito interessante pra gente ver aí, a gente já vai ver no final, os ativos, a gente vai ver a reserva no meio e os ativos dele a gente vai analisar lá no final do vídeo, perfeito? E aí ele tem esse esqueminha dele, né, todo ano ele faz uma emissãozinha ali, compra um imóvel, faz uma emissão, compra um imóvel, aí vendeu um imóvel aqui com a de 20%, um retorno de 20% ao ano, então muito bom o retorno que ele teve nessa venda. Em 2022 a mesma coisa, vendeu um ativo com um retorno de 20%, muito bom também, e teve a finalização do retrofit. Retrofit é quando você deixa o galpão, o imóvel, joinha, deixa ele perfeito, deixa ele renovado, né, com os ares novos, e aí você cobra mais caro por isso também, então você deixa o ativo 100% novo, né, então a gente consegue ter uma receita melhor com isso, então muito bom que ele já fez o retrofit desse imóvel. E aí também teve aqui um problema com dívida, tá, em 2023 o fundo teve um problema com dívida e parece que ele aprendeu com isso, a gestão aprendeu com isso, melhorou isso e agora tá aprendendo com os erros diferentes de alguns fundos aí, como por exemplo a própria gestora XP, né, que teve problemas aí com dívidas em vários fundos e imita isso para os outros fundos dela também. Então a RBRL, pelo contrário, na contramão, aprendeu com os erros dela e agora a situação do fundo tá bem tranquila na questão de dívida. E aí em 2024 ele teve a rescisão imediatamente da locação do imóvel e logo em seguida ele já tava com o imóvel 100% locado. Então ele de um dia pro outro perdeu o inquilino e aí do dia pro outro achou outro inquilino. Então muito bom o que ele fez nesse movimento de mercado, diferente do PATL também, na contramão do PATL, na contramão da indústria de fundos, que perde o inquilino e fica anos, fica meses, o PATL principalmente fica ali esperando para ver se alguém quer usar o imóvel, enquanto a gestão do RBRL, da RBRR, a gestora RBRR vai lá imediatamente já bota o cara para pagar sem dar dor de cabeça pro cotista. Então muito bom, aqui a taxa de gestão vale a pena ser paga. Também teve a venda ali com a TIR de 13% do galpão WT, esse galpão aqui, né, WT RBRL Log. Então assim, a TIR não foi tão alta quanto os 20%, mas também foi uma TIR bem interessante de 13% ao ano. 13% ao ano é o que tá o CD, a Selic hoje, então você ganha um retorno aí maior que a Selic investindo em imóveis, né? Muito interessante comentar sobre isso. E aí no mês de outubro a gente teve alguns fatos relevantes aqui, alguns pontos importantes pra gente comentar. A primeira deles é a alocação 100% do galpão Hortolândia, que hoje a gente consegue ver o resultado dela. Ele foi alugado lá em agosto, setembro, mas agora a gente consegue ver o resultado e a venda parcial do galpão WT, como a gente comentou. Então isso teve um impacto na DRE e é justamente sobre isso que a gente vai comentar, sobre esse impacto na DRE. E aí ele comenta aqui, né, que teve a mudança aí de 0,01 reais por cota por conta do recebimento aí do primeiro aluguel integral da Davene, que lá do galpão da Hortolândia, a redução proporcional, né, como ele vendeu esse imóvel aí, o WT, ele ganha menos, porque se ele vendeu uma
participação do imóvel que ele tinha, ele começa a receber menos receita daquele imóvel também. E aí também teve o recebimento de 4 aluguéis que estavam atrasados, foram reajustados e foram pagos, então teve uma correção aí de 4,2 e aí teve um resultado, 2 pontos positivos, né, que aumentaram o resultado, e um ponto negativo, que foi essa venda aqui, né, negativo entre aspas. Mas também muito interessante comentar que essa venda aqui do WT, ela foi feita da seguinte forma: 50% foi pago, a venda foi de 90 milhões de reais, 50% foi pago na hora, então 45 milhões eles foram pagos pelo valor, e ele aplicou esse valor de 50%, ele ainda vai receber mais 25% daqui a 6 meses e mais 25% daqui outros 6 meses, se eu não me engano, mas ainda tem 50% para ser recebido, mas ele já recebeu 45 milhões, e esses 45 milhões ele colocou em LCIs, e essas LCIs aqui é justamente um dos pontos que a gente tem que ficar muito atento na DRE dele para não se confundir em 2025, não que seja negativo, mas tem que ficar esperto, tem que saber o que está acontecendo para não dar uma de sardinha aí e ficar desesperado, perfeito? Então eu já comento com vocês sobre isso também, e aí ele comenta justamente isso, que esse dinheiro da LCI, o dividendo nada mais é do que o lucro, esse lucro que vai vir da LCI, os juros da LCI, só vão ser reconhecidos, só vão ser distribuídos como dividendo na hora que ele vender essa LCI. Então tem um ponto importante também, se essa LCI foi de 90 dias, tranquilo. Agora, se essa LCI foi de um ano, 365 dias, já é algo que eu acho mais complicado do fundo ter que vender esse ativo para poder reconhecer os juros dele, reconhecer esse resultado caixa, tá? Então é importante comentar sobre isso aqui, dessa questão de quanto tempo é essa LCI aí, eu acho interessante comentar sobre isso, mas a gente já vai comentar um pouco mais à frente, né? E aí ele comenta também que teve as outras despesas aqui do Galpão Hortolândia, porque como ele usou uma outra empresa para poder alugar esse galpão, o Hortolândia 2, para poder alugar ele do dia para noite, ele usou a ajuda de outra empresa, ele tem uma comissão, né? Ele tem que pagar uma comissão para essa outra empresa, e aí ele parcelou esse pagamento aí em três meses diferentes para poder mitigar o impacto do fundo, né? E aí hoje ele comenta que a vacância tá zerada, e ele tá sempre buscando a oportunidade tanto de vender quanto de comprar ativos. Inclusive, para comprar ativos, eu acho interessante ele usar essa LCI aqui, mas eu já comento com vocês sobre isso, tá bom? E aí, dividendos, né? O que a gente espera dos dividendos do fundo? É o guidance, né? O guidance do fundo hoje, ele distribuiu 0,77 por cota em dezembro também, então o guidance do mês, do ano de 2024 está zerado, né? A gente já tá batendo na porta de 2025, já estamos chegando no Natal, então a gente tem que ficar esperando aí o guidance de 2025, mas na hora que esse guidance de 2025 chegar, vai ser um ponto muito positivo ou um ponto que vai dar uma afundada na cota. Então é interessante ficar atento em relação a esse guidance aí de 2025. Aqui ele tem o Maria Lupretti, que é justamente um galpão que ele comprou uma participação mínima, né? Foi 4 milhões de reais para um fundo de 700 milhões, é quase nada. Aqui o imóvel tá na fase de desenvolvimento, né? Na fase de construção, e tá no período de terraplanagem. Então, muito interessante a gente analisar aqui toda a terraplanagem, aqui todo o movimento, né? O desenvolvimento do galpão, você vê como é que o caminhão vai tirando aqui, né? Para a terra ficar reta. Então, muito interessante comentar sobre isso. Tem a análise macroeconômica, a gente pula essa questão também. E aí, chegando aqui na DRE, né? A DRE, por que tem muitos impactos na DRE e tem que ficar muito atento em relação a isso? Por quê? Como ele fez essa venda desse ativo do Galpão WT, gente, primeiro de tudo, ele deixa de receber esse dinheiro que ele receberia do Galpão WT. Então, ele tem uma receita com locação menor. Segundo, como é a LCI que ele aplicou esse dinheiro? É uma LCI que ele só vai reconhecer o dividendo disso quando ele vender a LCI, ou seja, ele deixou de ganhar dinheiro, ele está deixando de ganhar essa receita porque ele vendeu o ativo, então é receita menos, ele deixa de ganhar esse dinheiro de volta porque a LCI só vai ser reconhecido o dividendo dessa LCI na hora que ele vender, então dividendo a menos, e também ele vendeu parcelado, ou seja, se antes ele recebia o dividendo, né, a receita de 90 milhões, agora ele está recebendo a receita de 45 milhões. Por quê? Porque os 45 milhões que faltam vão ser pagos pelo vendedor daqui a algum tempo. Então ele está falando que ele diminuiu bastante a receita, não conseguiu compensar isso com a LCI, e mesmo se a LCI pagasse em dias, se a LCI ele reconhecesse o dividendo da LCI mensalmente, o que não vai ser o caso, ele já mesmo assim teria um gap, que seria compensado lá na frente, mas a gente já comenta sobre isso, mesmo assim teria um gap, e caso, né, e mesmo assim, pelo fato dela ser metade do valor, não compensaria e ainda tem um valor para ser recebido. Então espero que tenha ficado claro para você. Ele deixou de receber a receita do Galpão WT de 90 milhões, ele receberia a receita da aplicação financeira da LCI, que seria 45 milhões, não 90 milhões, ou seja, já tem esse gap aí que ele deixa de receber a receita, não recebe da LCI, recebe metade só, se fosse receber da LCI, receberia só metade, então ele ainda tem 45 milhões para vir da venda do WT, que vão ser corrigidos por IPCA e tudo tranquilo, mas tem que comentar sobre isso, né, porque a receita
receita do fundo agora está vindo muito baixa, né? O dividendo não está baixo porque ele está usando a reserva, ele está usando o lucro que ele teve no último mês com a venda do galpão para poder pagar de dividendo. Mas a receita do fundo está muito baixa, então provavelmente o que a gente vai ver? Ele hoje tem uma reserva de R$0,50 por cota, que nos últimos 2 meses ele usou isso, né? No mês aqui de outubro e de agosto ele usou exatamente esse valor. Então mais 2 meses aí com esse resultado que ele teve nos meses de outubro e agosto, sem venda de imóveis, a gente está falando que ele ficaria sem reserva e aí o terceiro mês a partir disso seria um resultado, um dividendo bem abaixo. Só que você tem que ficar esperto porque se isso acontecer e ele distribuir um dividendo abaixo ali no terceiro mês, você tem que ficar atento porque assim que ele vender SLCI, ele já vai compensar esse valor de novo. Então você vai ver o dividendo talvez caindo, mas aí você vai ficar desesperado. Nossa, a receita caiu, o que aconteceu com o fundo? Só que logo em seguida ele vai recuperar esse valor, porque ele vai vender LCI, vai receber a outra parcela de 25 milhões que ele tem para receber da venda do WT, aí vai receber a outra parcela dos outros 25 milhões que ele tem para receber. Então você tem que ficar esperto em relação a isso aqui na questão do RBRL11, tá? Então se você vê o dividendo caindo, não se desespere, é por conta dessa LCI, da venda do galpão WT e do recebimento que ele vai ter, perfeito? Uma coisa pra mim que eu acharia muito interessante ele fazer é o seguinte: hoje ele tem uma dívida que pega cerca de 10% do resultado que ele tem mensalmente, né? E essa dívida é CDI mais 2, então essa dívida acaba comendo um pouquinho. Provavelmente essa LCI que ele pegou paga em CDI mais 2 e tantos para ele poder ter um ganho em cima disso, né? E para ele não ter quitado essa dívida. Mas eu acharia interessante ele quitar essa dívida. Por que eu acho interessante ele quitar essa dívida? Porque aí seria menos uma preocupação com o dividendo. Porque da forma como ele fez, acabou que a preocupação com o dividendo, principalmente pro cotista final ali que não entende de nada, vai ficar muito, muito preocupante para ele, né? Mas assim, para quem sabe o que tá acontecendo aqui, é tranquilo, mas você tem que saber analisar também, tem que saber brincar, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Mas então é interessante comentar sobre isso também. Dessa despesa financeira, seria interessante ele ter usado o valor que ele tem dessa despesa, que ele colocou em LCI, que foi esses 45 milhões, é justamente o valor da alavancagem que ele tem dessa dívida dele. Então ele poderia ter amortizado, poderia ter acabado com a dívida, mas ele optou por não fazer isso, né? Então eu achei que poderia ter feito isso, mas da mesma forma não fez. E outra coisa que eu acharia muito interessante ele fazer, em vez de colocar esse dinheiro nessa LCI, seria ou quitar essa dívida, ou também comprar outro imóvel parcelado. Porque, entenda, se ele vendeu parcelado, significa que ele está sem esse valor investido, porque o valor está, né, em forma de dívida. Então esse valor que ele vendeu parcelado, esse valor que ele não está recebendo, que ele não recebeu agora, é um valor que ele deixa de investir. Então algo que ele poderia fazer, na minha opinião, já que a venda que ele fez vai ser corrigida por IPCA, é justamente comprar outro imóvel e fazer essa divisão. Então ele vai fazendo que nem o Gary 11, né? O vídeo tá aqui no card também, você assiste lá. Então assim, é que nem o Gary 11, ele vende parcelado, mas ele compra parcelado também. Então o RBRL poderia fazer essas duas opções aí, eu acharia muito interessante. Tanto ele comprar parcelado, porque aí ele vai pagando de acordo com que as parcelas do ativo que ele vendeu forem pagas, ou amortizar essa dívida. Né? Da mesma forma que teve as outras despesas aqui, com comissões, etc. Achei um pouco alta também, né? Mas enfim, pelo menos locou o galpão, não é o PATL que não tem despesa, mas não loca também, não adianta de nada, né? Porque no final do dia a receita com o aluguel acaba sendo muito menor que a comissão, né? Então a gente tem essa questão também, interessante comentar sobre isso, né? Se você tá aqui no canal, se você é novo ou se você já tá aqui acompanhando há um tempo e você gosta dessas análises, que eu realmente entendo o que tá acontecendo por trás do fundo, que eu entendo e vou atrás de entender o que tá acontecendo pra explicar pra vocês não ficarem assustados, não ficarem em pânico ou realmente saberem o que vocês estão fazendo, eu tenho uma notícia muito interessante pra vocês. Se você viu o vídeo de ontem do XPML, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, a gente tem a comunidade Cinem. E a comunidade Cinem é justamente com esse propósito de trazer informação de qualidade pra você. Além de ajudar o canal, porque você consegue ajudar a gente a trazer um editor melhor, aí eu poder dedicar mais tempo para poder analisar os fundos imobiliários, você também recebe ali uma comunidade Cinem, né? E qual que é a comunidade Cinem? É justamente essa área de membros. A gente tem uma área de membros aqui no canal. Então assim, a área de membros não tá no YouTube, tá em outra plataforma para que eu possa entregar mais coisas para você ainda. Então a gente tem uma área de membros aqui no canal, que é justamente a comunidade. E a comunidade é o quê? É um grupo de WhatsApp que você vai poder, às vezes você investe sozinho, não tem familiar, não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém, e você quer falar sobre investimentos, quer falar de dividendos recebidos, quanto seu dividendo aumentou, e parece que você tá falando de física quântica quando você vai comentar isso com alguém. Então, pra você ter tanto as pessoas ao seu redor pra poder se incentivar, o cara que ganha mais dividendos ser inspiração pra você e o cara que ganha menos demonstrar o quão longe você já chegou, pra você poder ter esse acesso a tantas pessoas quanto diretamente a mim, pra tirar dúvida comigo no grupo de WhatsApp, pra perguntar as coisas e eu responder em áudio, pra perguntar coisas mais difíceis, avançadas e eu responder também, pra perguntar sobre a sua carteira. Como a gente tem poucos membros, eu lancei a área de membros ontem de madrugada, e você provavelmente tá assistindo esse vídeo hoje de manhã, hoje à tarde, eu lancei em menos de 24 horas, a gente já teve alguns membros, e esses membros que entraram lá, como eles foram os primeiros membros a chegar lá, além de ter acesso antecipado aos vídeos e poder escolher quais fundos imobiliários eu vou analisar, que eu vou soltar primeiro lá, então as análises que eu fizer,
eu vou primeiro soltar lá na área de membros, e aí depois eu vou soltar aqui. Então quem tiver na área de membros vai ter prioridade para recebimento desses vídeos e vai poder escolher quais vídeos podem sair ou não no canal. Pode escolher qual análise eles querem, se é ação, se é fundo imobiliário. Então tem essas vantagens também. Tem a vantagem de ter o contato próximo comigo. Os caras que entraram agora há pouco, então de coração mesmo, os caras que entraram agora há pouco, eles tiveram acesso exclusivo a mim. Porque eu pude analisar a carteira do cara, pude falar o que pode melhorar, falei os fundos que eu tô comprando, falei os fundos que eu acho interessante ele adicionar na carteira dele para poder diversificar de acordo com o objetivo dele. Então não adianta eu ficar recomendando eu falar de fundo imobiliário agressivo para um cara conservador. Então eu analisei o que ele queria, qual era o propósito da carteira dele, juntei ali os ativos que eu acho mais interessante, falei para ele, tive essa troca de ideia, conversamos sobre filosofia de investimento. Então a gente ficou ali num bate-papo muito interessante porque eu consigo agora, que a área de membros está com poucas pessoas, então já aproveito para garantir o seu acesso agora, que tem poucas pessoas na área de membros, para que eu consiga dar essa atenção especial para você. Consigo tirar dúvida tua, comentar da sua carteira, trocar essa ideia com você, ter um bate-papo direto contigo, ter as reuniões ao vivo, né, online, que a gente faz, trocando ideia. Então, se você quiser acesso a tudo isso e quer entrar agora, que o valor tá muito acessível, é um milkshake que você deixa de comer, que você um dia deixa de beber, é um pastel que você deixa de comprar aí na padaria, na esquina aí, que você consegue ter esse acesso diretamente a mim e consegue poder ficar trocando ideia por horas e horas e horas, porque tem poucos membros agora, não é uma comunidade que tem 10 mil, não é uma comunidade que tem 1000 membros, então eu consigo ter essa atenção especial pra você. Então, se você gosta tanto do conteúdo que eu trago aqui no canal, quer ter esse acesso mais próximo, quer poder tirar dúvida por um valor de um pastel, se você não garantir seu acesso, é o pastel mais caro que você já comeu na sua vida, é um pastel com esse valor, porque é justamente um valor muito acessível, tá bom? Então, se você realmente acha que faz sentido pra você, vou deixar o link aqui na descrição, vou demonstrar no passo a passo prático pra vocês vão vir aqui no canal, podem escolher o vídeo, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link também, mas clicou aqui no link, preenche suas informações aqui, seus dados, suas informações, preenche aqui as informações de pagamento, escolhe se você quer assinatura mensal ou anual, e aí logo em seguida você entra na área de membros. Hoje a área de membros tem o fato relevante da sexta, sábado e domingo de dezembro, mas a gente vai soltando um por dia. Logo em seguida a gente vai soltar a análise de ações também, movida a análise de ação que eu vou estar trazendo nos próximos dias, e também fundos imobiliários, foi justamente o fundo imobiliário que um membro pediu, então vou trazer aqui para a plataforma também, e só vai sair no YouTube depois de alguns dias, semanas ou até meses, quem sabe, eu vou decidir sobre isso. Também tem um vídeo de boas-vindas e o acesso ao grupo de membros, então se você achou que faz sentido para você, já garante seu acesso à área de membros, perfeito? De coração mesmo, eu tô dedicando meu tempo aqui, só o que eu vejo de dividendo pingando na minha conta, não precisaria estar fazendo isso daqui, mas realmente para poder ajudar vocês, para poder ter esse contato próximo com vocês, criar a área de membros para poder trocar essa ideia com vocês diretamente no WhatsApp, tá bom? E aí a gente tem aqui a composição dos ativos, né? O galpão extremo que representa 40% do investimento do fundo, né? Também tem o WT que representava mais e agora diminuiu o investimento que ele tinha, mas era por volta de 20%, o galpão extremo de 20%, e aí agora o WT e o GO Hortolândia representam 14%, 13%, mais ou menos cada um deles, né? Aqui ele comenta um pouco mais sobre a composição dos ativos, é justamente os 45 milhões, 48 milhões que ele tem em caixa e nas LCIs, então ele poderia ter amortizado isso se ele não quis fazer isso. E aí, aqui embaixo, muito interessante, né? Ele comenta sobre como é que tá hoje a distribuição, 65% Minas Gerais e 35% São Paulo, né? Então a maior parte dos ativos dele estão em Minas Gerais. A receita por tipologia, né? Então a gente tem 30% em monousuário, ou seja, é só um usuário que usa o galpão inteiro. Se fosse no PATL eu ficaria preocupado, né? Porque monousuário, inclusive ele é monousuário, né? O PLTL, mas assim, como é o RBRL, fica muito tranquilo. Os contratos são 100% típicos, corrigidos por IPCA. A gente tem aqui a receita contratada por quilômetro. Eu vou comentar um pouco mais sobre esse fato aqui da receita contratada por raio do centro de São Paulo mais à frente agora, no finalzinho do vídeo. E também a receita por classificação da ativo. Então, 80% da receita vem de imóveis AAA, de imóveis do melhor padrão construtivo, e 20% de imóveis B, né? Então, é um pouquinho pior, né? Interessante comentar sobre isso. O cronograma de vencimento dos contratos, né? O prazo médio de vencimento dos contratos do fundo hoje é de 2 anos, e a maior parte vai vencer em 2025 e 2026. Então, assim, é um fundo que tem bastante potencial, tanto nessa questão de cota, de dividendo, porque ele pode distribuir um dividendo muito interessante em 2025 e tá muito abaixo do VP, então se ele conseguir voltar ao VP, porque é um fundo bom, de bons ativos, que tá fazendo um bom trabalho, então não tem motivo nenhum para ele estar tão mal precificado assim, e é um fundo que está fazendo um bom trabalho, e vai ter esse aumento de dividendos, essa parte da questão do dividendo. Então, se ele conseguir lidar com essa questão do vencimento dos contratos de 2025 e 2026 com tranquilidade, é um fundo que tem muito potencial para 2025, eu estou muito interessado no fundo, talvez, quem sabe, o meu próximo aporte vai ser nele, mas só vai saber disso quem tiver na comunidade Cine, fechou? E aí também tem a revisional, agora no ano de 24 ele teve a revisional, então a receita deu uma aumentada muito bom pro fundo, né? E a gente também está falando da diversificação por tipo de locatário.
imobiliário, uma parte em e-commerce, uma parte em transporte e logística. Não é uma concentração tão grande, embora seja 55%, mas é bem tranquilo também. A vacância financeira, né, que em maio ele conseguiu zerar a vacância física, mais por causa das carências, né? Carência é o período que o locatário fica sem pagar quando ele assina um contrato novo de locação. A gente teve aqui a vacância financeira indo para zero em setembro e outubro também a gente viu esse impacto. Aqui a gente pode ver que como os ativos que estão no São Paulo são ativos de menor qualidade, logo um preço menor também, um preço inferior, a gente pode ver que o que aqui era 35,65 ao que dá uma aumentada quando a gente fala de ABL. Por quê? Quando a gente fala de receita, os ativos de Minas Gerais trazem mais dinheiro, enquanto os ativos trazem mais dinheiro para menos espaço ocupado, enquanto os ativos de São Paulo trazem menos dinheiro por mais espaço ocupado, né? Os locatários aqui, o principal locatário é o Mercado Livre com 30%, então é algo que você tem que ficar um pouco atento em relação a isso. Claro que o Mercado Livre está bem tranquilo. E a localização dos imóveis, muito boa. São imóveis muito bons, não tem motivo algum para o fundo estar precificado do jeito que está. Por quê? Em Campinas é um ótimo centro logístico aí, Extrema, excelente centro logístico, e em Cajamar. Então não tem motivo nenhum para os ativos do fundo estarem sendo precificados do jeito que estão. Então para mim é uma baita oportunidade que você pode encontrar aí. A liquidez média diária de 600 mil reais por dia, então dá para botar um troco aí que dá para você movimentar esse valor tranquilamente. O número de cotistas, né? Chegou aqui num pico, ele vinha crescendo mês a mês, por causa do ótimo trabalho da RBRR, eu gosto de uma gestora que eu gosto muito, mas teve uma quedinha até que pequena nos últimos meses por causa dessa queda do mercado em geral, né? E aqui ele comenta justamente um pouco mais sobre os imóveis e a taxa de vacância pelo preço pedido. Então aqui a gente dá para ver as regiões que ele tem ativos. Extrema é uma região que está com a vacância de 5% e o preço do metro quadrado é alto. Cajamar também, o preço do metro quadrado é alto e está com a vacância dele entre 5% e 10%, não é uma vacância de 7%, e Campinas está com a vacância um pouquinho maior e um valor um pouquinho menor. Então dá para ver aqui que as localizações de ouro são Cajamar, claro, e Extrema, né? E a gente também tem o histórico de vacância dessas regiões aqui, dá para ver que Extrema e Campinas têm aumentado um pouquinho e Cajamar tem caído, né? Cajamar é a melhor área é a Faria Lima dos galpões logísticos, né? E aí aqui a gente também tem o preço do metro quadrado, eu esqueci de comentar com vocês, mas só para finalizar aqui, a gente tem o preço médio por metro quadrado dos ativos aqui, dá para perceber que nos ativos dele, cadê? Eu não tô achando. Nos ativos dele aqui, dá pra perceber que... Calma aí, vou achar pra vocês. Calma aí, um minutinho. Aqui, ó. Aqui, calma aí. Aqui. A gente tem aqui que o preço médio por metro quadrado, por exemplo, de um ativo B, por exemplo, os de São Paulo, é de R$ 2.100, R$ 2.800. Enquanto o preço médio por metro quadrado de um ativo AAA, que é o melhor padrão construtivo, como é os de Extrema, e aqui o que fica em Cajamar, né? São ativos que, por exemplo, o preço por metro quadrado é 3.000, 3.500, às vezes 4.000 reais, né? Então é interessante comentar sobre isso. Mas sobre RBRL é isso, é o fundo assim com bastante potencial, tem esses pontos que eu comentei ao longo do vídeo, mas muito interessante, é um fundo que eu gostei bastante, e, inclusive se tivesse PATL, trocaria por RBRL, se tivesse, quiçá, XPLG, pensaria em trocar pelo RBRL, tá? Um ponto interessante também comentar com vocês é que se vocês quiserem saber se eu vou trocar ou não, vou comprar esse fundo ou não, tem lá na comunidade Sinem. Eu realmente espero de coração encontrar você lá, porque é uma comunidade que, principalmente nesse início, está tendo um acesso muito prioritário a mim, então você vai poder conversar sobre a sua carteira, vai poder tirar dúvida, não vai ficar sozinho, vai ter uma comunidade falando sobre esses assuntos com você diariamente. Eu vou trazer uma visão geral diariamente para você do que eu tô vendo do mercado, vou analisar fato relevante diariamente com você, então você vai ter um contato muito próximo, tanto a mim quanto de outros investidores. Fechou? É isso, é nóis e te espero lá, hein?